Glória a Deus. Shalom, Adonai, igreja. Amém. Antes de começar, eu queria fazer um convite para você. Quem está sabendo aí da campanha de sexta-feira? Amém. Que bom. Amém. Você que não está sabendo, você que ainda não veio, amém. Fica um convite aí, sexta-feira, a partir das 19h30. É a segunda noite da campanha, amém. Que está com o tema: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, que está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Amém. Vem uma pregadora lá de Camboriú, também para trazer essa palavra de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus, vou olhar discretamente para ela. Glória a Deus. Então fica esse convite para você. E você que quer ver um sobrenatural também na tua família, amém? Traga a foto do seu familiar e coloque ali no quadro, amém? Você que quer fazer pedido de oração, tem um óleo aqui que já está ungido e consagrado ao Senhor, para você estar vindo com fé e crendo que vai acontecer. Coloque aqui, amém? No final da campanha a gente vai estar levando um monte ali do lado do Via Norte, amém? Para a gente estar queimando lá. A gente não vai queimar aqui por causa da fumaça, né? Ficar fedendo a fumaça, essas coisas. Então a gente vai fazer lá, no lugar aberto. Mas você tem que crer que vai acontecer um sobrenatural, amém? Então fica desde já esse convite para você. Sexta-feira, a partir das 19h30, amém? E para você também que está aí, que vai receber a palavra na sua casa, amém? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vim trazer aqui uma palavra, quero agradecer aqui pela oportunidade também, que o jovem me deram aqui para trazer essa palavra. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, você que trouxe a palavra do Senhor, vai abrindo lá em Romanos, capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Chega de delongas e vamos à palavra que é viva e poderosa e eficaz sobre nossa vida. Trouxe um tema aqui que diz: para fazer o ID é preciso perseverar na fé em Cristo Jesus. Amém? E lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Só essa passagem por enquanto. Glória a Deus. A gente vê aqui que Paulo, ele relata uma luta constante entre a carne e o Espírito, né? A gente vê aqui que Paulo, ele não foi nada fácil para ele. E interessante, meus amados, que Paulo, ele declara, né, que esse corpo ele é pecaminoso. E a gente vê que Paulo, ele foi um grande evangelista, né? Ele foi um grande servo do Senhor que fez a obra, né, com todo amor e dedicação por toda praticamente sua vida, né? Mas também teve os momentos, aqui ele relata que ele precisava se fortalecer mais em Cristo, né? Porque se ele deixasse se levar pela força da carne, não conseguiria fazer muita coisa, praticamente nada na sua vida, né? E muitas das vezes assim somos nós, meus amados, né? A gente quer fazer as coisas de Deus, mas a luta é praticamente mortal, porque é carne lutando contra o Espírito, e a gente tem que buscar essa parte do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente venha fazer mais e melhor. A gente viu aqui o testemunho do nosso evangelista Carlos, agora há pouco, né, a respeito de finança. O que mais, né, enfraquece o cristão é essa parte de finança, né? A gente não coloca muitas das vezes a nossa confiança verdadeiramente em Deus, mas quando a gente coloca verdadeiramente essa confiança em Deus, as outras coisas vêm sobre a nossa vida, né? A gente buscar a presença de Deus, ela vem em todas as áreas da nossa vida, seja na finança, seja na saúde, né? Então vamos sempre estar crendo que vai acontecer o melhor de Deus na nossa vida. E aqui, como ele diz lá em Romanos 7, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ou seja, o bem são as coisas de Deus que ele relata aqui. As coisas para levar a palavra, levar com zelo e dedicação. E
o mal que eu não quero, isso eu faço. O que é o mal? É aquilo que nos afasta da presença de Deus, senão o que? O pecado. É somente isso que nos afasta, a gente diz só, mas nos afasta completamente da presença do Eterno. Então, meus amados, Paulo teve essa luta constante, desde o início da caminhada, desde o momento que ele teve um encontro ali, né, com o Senhor Jesus, até o final de sua vida, como ele mesmo diz que eu combati o bom combate, ou seja, ele já estava passando a missão já para Timóteo, né? Ou seja, em nenhum momento ele se deixou levar pelas coisas malignas na área da vida dele, mas ele quer nos ensinar que constantemente vamos ter essa luta, constantemente vai ter Satanás, conforme diz, ele também diz, né, através da palavra do Senhor, que Satanás, o diabo, ele está bradando ou bramando, né, como um leão, né, para nos tragar, para nos matar, para nos sufocar, para nos levar mesmo para o inferno. A gente sabe que Satanás, ele não tem mais perdão, não tem mais salvação, não tem mais jeito para ele. E o que ele quer? Ele quer nos levar ainda mais a liderança da igreja, o patamar, né, da igreja, que é a liderança, esse que ele quer invertir para trazer, levar para o inferno. Mas temos que crer e acreditar que Deus é que nos sustenta, Deus é que nos renova e Deus é que nos guarda, meus amados, né? Quando a gente está orando, né, tenha certeza que vai acontecer algo maligno, porque quando mais a gente busca, meus amados, mais a gente se prostra ao Senhor, mais tentações vêm sobre nós, mais coisa ruim de Satanás vem sobre a minha casa, sobre a minha vida. A gente sabe que estamos à frente aqui de campanha, né? E Satanás tem tentado nos paralisar, tem tentado tirar a nossa vida, né? Seja espiritual, seja material, ele quer nos tragar, conforme diz a palavra, pela vida de Paulo, né? Então temos que nos fortificar no Senhor Jesus. E Paulo aqui, ele é bem claro quando ele diz, né, que ele só sabe e conhece o pecado por causa da lei, né? Conforme ele mesmo diz, se não fosse pela lei, eu não conheceria a concupiscência. Ou seja, a lei faz ele conhecer o pecado, faz nós conhecer o pecado, porque se não fosse a lei, ninguém iria conhecer o pecado. E é isso que ele tenta nos ensinar, meus amados, que a gente venha entender o pecado. A gente sabe que o pecado, né, nos leva à morte, porque a gente sabe que o salário do pecado simplesmente é a morte. E quando mais a gente se suja, né, se alimenta das coisas mundanas, das coisas materiais, a gente se apega, né, a gente se afasta da presença de Deus. Deus, ele pode muito bem pegar cada um de nós e colocar as armaduras dele sobre nós e deixar aqui. Não, ninguém vai tocar nele. Mas não, meus amados, foi pago um alto preço ali na cruz do Calvário para a gente ter o nosso livre arbítrio para escolher pecar ou não, ser salvo ou não. Ou seja, cabe a nós escolher. A gente é colocado, né, à frente ali de batalha para a gente escolher o que a gente quer fazer, o caminho que a gente quer seguir. A gente vê que Paulo, ele fala essa palavra para cristão, né, para crente. E Jesus também, ele relata a respeito das 10 virgens, onde há 5 preparadas e 5 totalmente despreparadas. Ou seja, que a gente venha estar no meio dessas 5 prudente, totalmente preparada, né? A gente sabe que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, né? E nós temos que estar preparados, porque muitas das vezes a gente prega dizendo assim que a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Mas não, meus amados, eu estava vendo isso daqui, é totalmente ao contrário. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, vírgula. Nós temos que estar preparados em tempo e fora de tempo. Amém? Aí você diz assim, não, mas não está assim não. Está assim, pode abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. É bem claro quando diz que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. E nós, eu e você, tem que estar preparado em tempo e fora de tempo. E o que você quer dizer com isso, pastor?
Muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente se acha incapaz de levar a palavra, a gente se acha incapaz de fazer um evangelismo, a gente se acha incapaz, né, de louvar, ou seja, a gente se acha incapaz de fazer as coisas para o Senhor Jesus. Por quê, meus amados? Por causa do pecado. A gente, meus amados, a gente tem que entender que a gente vive no mundo pecaminoso, vivemos no mundo abatido, vivemos no mundo que já não é de Deus, já é no maligno, conforme diz a palavra. Amém? E a gente, muitas das vezes, a gente não quer. Você acha que todos que vêm aqui à frente ministrar a palavra é só rajada de glória misturado com aleluias? Não, meus amados. Existem lutas, existe batalha. A gente vê a vida de Paulo, que foi uma luta travada entre carne e espírito. Ou seja, quando você está se alimentando, você está orando, você está buscando, meus amados, acontece coisas ruins, porque Satanás não está invertindo ali para você sair do foco. Agora cabe a você escolher se você quer sair ou não. Deus, ele nos livra, nos protege, nos guarda, mas cabe a nós seguir em frente, firme e forte. É muito fácil eu passar pela luta, pela peleja e ligar lá para o apóstolo, hoje não dá, porque eu estou passando por isso e por aquilo. Dá para o senhor assumir aí a responsabilidade? Ou você acha que eu não senti vontade também de fazer isso hoje também? E minha esposa falou, agora o apóstolo é o único que não passa por peleja. É o único que não passa por dificuldade, é o costa larga. Já pensou, meus amados, que todos que viessem aqui ministrar, que passam por dificuldade? Não, hoje não dá, vou passar para o apóstolo. Eu levei, foi uma lapada, meus amados. Eu vi Paulo ali, uma vida sofrida, né? Sofrida, modo de dizer, mas feliz porque ele estava em Cristo. Meus amados, eu passo por luta, você passa por luta, passamos por grande dificuldade. É porque eu não falo para o meu cunhado, para minha irmã, mas ele sabe de algumas coisas da minha vida, mas quem conhece a minha vida verdadeiramente é minha esposa, meu filho e Deus, né? Porque eu não costumo falar essas coisas para ninguém, e não falo. A gente tem que sempre se abrir mais para o Senhor Jesus, porque lembra daquela mulher que foi curado o filho dela através da fé dela, né? Pela vida de Eliseu, ela foi passando pelos canos, foi passando por o outro, e aí como é que vai? Ela falava que ele já estava morto. Ela falava, tudo vai bem. E chegou lá com ele, e aí, está tudo certo? Ah, tudo vai bem. Ou seja, meus amados, a gente tem que botar sempre as nossas confianças no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Muitas das vezes, meu irmão, queremos desistir, porque acontece apostasia. Jesus já anunciou que iria acontecer apostasia, né? A gente tem muitos conceitos de apostasia. Existe a falta de fé, né? Pessoas que ficam irritadas, tristes com Deus porque pediu coisas. Muitas das vezes, gente que perde até ente querido, que se afasta da presença de Deus, porque a culpa foi do Senhor, é porque isso, porque aquilo, o Senhor não fez, e se afasta. E outra situação, meus amados irmãos e irmãs, que acontece no ministério, em qualquer ministério, são a desistência das pessoas, dos obreiros, de fazer a vontade de Deus. Por que isso acontece? Por causa do pecado. Existem situações, meus amados, né, que a pessoa se acha tão pecadora, tão incapaz de levar a palavra de Deus, que não quer mais pisar no altar do Senhor, porque fez alguma coisa, caiu no pecado, né, e acha que não tem mais jeito. Eu errei, eu fiz aquilo, eu fiz isso, e não quer mais fazer. É o que Deus colocou sobre a vida dela. Se você vê a confissão de Davi, lá no Salmo 51, agora é Salmo 51, né? Ele se arrepende, ele se joga, né, na presença de Deus, pedindo que perdão e misericórdia. É isso que tem que acontecer sobre cada um de nós. A gente vinha sempre estar numa situação de arrependimento, porque é somente isso que vai nos aproximar da presença do Deus vivo. E é isso que Paulo relata, né, que a gente tem que buscar constantemente a face de Deus, conforme ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo
o Espírito. E é somente assim, meus amados, que iremos conseguir prosseguir na missão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A gente vê relatos também de pessoas que foram usadas tremendamente. A gente vê José, né, que foi ali vendido pelos seus irmãos, chicoteado, preso, né, defamado, mas tinha propósito de Deus na vida dele. Tudo aparentemente parecia uma coisa mal, né? Os irmãos fizeram uma grande maldade, mas tudo foi propósito de Deus. Se ele não tivesse sido vendido, será que Deus iria fazer essa situação na vida dele? Mas ele fez essa situação para que acontecesse o melhor na vida de José. E outra, ele perseverou, e tudo que ele colocava a mão, seja num tempo difíceis, ele passou por muito tempo difícil, e aonde ele tocava, Deus prosperava. Olha, Jó perdeu tudo, família, filho, os bens, tudo que ele tinha, mas ele não abandonou a sua fé. Satanás usou a sua própria esposa para dizer: abandona esse Deus e morre. Deus usa pessoas na nossa casa mesmo para tentar nos paralisar, né? Mas saiba que essa luta, meus amados, não é contra carne nem contra sangue, é contra os principados, as hortas malignas de Satanás. Orando, meu irmão, acreditando que vai acontecer algo de Deus na minha e na tua vida. Amém? Porque temos que crer nas promessas de Deus. Porque tudo que Deus faz, meu irmão, tem milagres, tem prodígios, tem maravilhas sobre as nossas vidas. A gente vê também Pedro ali negando o Senhor Jesus, né? Nega, escuta o galo, quando ele escuta o grito ali do galo, ele lembra. E se arrepende depois, amargamente, né? E é isso que Deus quer, que a gente venha ter esse senso de arrependimento. Porque, meus amados, irmão, a única coisa, meus amados, que nos separa da presença de Deus é o pecado, né? A gente vê também que Paulo, ele é maravilhoso, né, que Deus faz na vida de Paulo, que ali ele relata que, voltando de novo para a lei, né, que pela lei ele conheceu o pecado, né? E interessante que ele dá um exemplo bem interessante, que ele fala a respeito de um dos mandamentos, né? Ele fala a respeito da não cobiçarás. Por que ele dá esse exemplo, meus amados? Porque não cobiçar está cobiçando. Deus, ele dá exemplo ali de vaca, mulher, os bens dos outros. Não cobiçarás. Então, o que a gente entende por isso, por não cobiçar, né? É um pecado oculto, onde ninguém sabe, senão só Deus sabe, né? E ele foi bem claro aqui a respeito de não cobiçarás. Ele conheceu esse pecado de cobiça através da lei. E Jesus também, ele é bem mais estreito, porque ele diz que só de a gente olhar e desejar a mulher no coração, a gente já está, né, pecando. Ou seja, meus amados, existem muitas situações na nossa vida que a gente está pecando, errando, né? Mas Deus, ele quer que a gente venha se prostrar diante dele e pedir perdão por esses erros. Aquele pecado que nos afasta, aquele pecado que nos impede de fazer o ídolo do Senhor, é aquele pecado que não nos deixa sair da nossa casa, é aquele pecado que não deixa eu levar a santa palavra de Deus, é aquele pecado que não deixa acontecer milagres, maravilhas na minha vida. Mas, meus amados irmãos, existe um homem que nos liberta do pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje, ele nos salva, né? Nos liberta, nos transforma através da santa palavra de Deus. E é isso que Deus quer, meu irmão, que a gente venha estar sempre liberto, conforme o nosso pastor Aldenir fala. O que precisamos, né, para salvação? Apenas libertação. Temos que ser libertos de tudo que impede a gente de se voltar, de chegar mais perto, se prostrar diante de Deus, né? Davi, a gente vê que Davi foi segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E aqui pecou, meu irmão, pecou.
e outro em adultério ainda, tentou, e foi oculto. Não há nada oculto que venha a ser revelado, meus amados. Deus revelou através de um profeta ali, mas ele poderia muito bem, não, calma aí, bora conversar, não. O que ele fez? Se arrependeu, teve as consequências. Todo pecado, meus amados, tem consequência. Deus, ele perdoa, mas a gente não foge das consequências do pecado. Na hora ali do pecado, é saboroso, né? É maravilhoso, é como se fosse uma melancia, bem docinha, em cima de uma mesa, mas a gente sabe que no final ela fica bem amarga, fica mais amarga do que fel, ali no bucho do peixe, você sabe que é amargo o fel. Assim mesmo é o pecado que nos destrói, que nos acaba com a família, meus amados, destrói ministério, né? A gente vê muitos pastores, apóstolos, bispos que estão desviados aí, tudo por causa do pecado, meu irmão. Mas a gente também, a gente não está livre disso. O próprio apóstolo Paulo diz, né, que aquele que está lá em cima cuide-se para que não caia. E demais que a gente está sempre arrodeado de uma nuvem de testemunho, ou seja, existem muitas pessoas nos olhando, nos observando, assim como aquela mulher que olhava o caminhar de Eliseu, né, falava as coisas de Deus na vida daquele homem, mas saiba que Deus ele quer fazer na minha e na tua vida. Olha, meus amados irmãos, eu digo que ninguém é super-homem para estar aqui no altar, ninguém tem peito de aço, ninguém é um super-herói. Todos nós, meu irmão, vivemos num mundo pecaminoso, né? A gente sabe que Deus, Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E é isso que nos afasta da presença de Deus. E esses homens que estão desviados na fé, entristecidos, muitas das vezes querem se matar, querem se suicidar. Por que acontece isso na vida deles? Porque foram homens usados, tremendamente usados no altar, através da palavra, né? Usado para curar, usado para transformar famílias, e hoje estão desviados, porque é muito vergonhoso para o cristão. É muito vergonhoso estarmos aqui no altar, levando a palavra, sendo usado tremendamente através da palavra, e a gente cair no pecado e ver muitas pessoas nos condenando, nos levando diretamente para o inferno, né? Por causa de uma situação. Paulo também relata que temos que estar sempre em união como igreja de Cristo, para a gente estar sempre, por mais que a gente erre, a gente venha estar sendo corrigido pelos nossos líderes, através da palavra, seja na exortação, mas em amor também. Não é só dar lapada, né? Mas é ensinar o caminho certo que devemos seguir, amém? Devemos ter essa parte de fé e perseverança em Deus, porque sempre, meus amados, vai existir o pecado batendo na nossa porta para tentar nos tirar da presença do Eterno, tirar o foco que é a salvação em Cristo Jesus. Interessante, meus amados irmãos, que Jesus, ele é tão maravilhoso, juntamente com o Pai, Deus Todo-Poderoso, ele nos ama tremendamente, que ele nos dá umas armaduras dele para nós nos revertir dessas armaduras. Ou seja, filho, não vai assim não, filho. Pega aqui minhas armaduras, coloca o calçado, coloca o cinto, a couraça, coloca o escudo, bota também o capacete, bota a palavra do Espírito, a palavra de Deus. É muito gratificante o que Deus faz, e muitas das vezes nós somos ingratos, né? Não queremos essa parte de Deus, queremos sim a bênção, mas fazer as coisas do Senhor é complicado, né? Para muitos, conforme a nossa pastora Vera estava falando aí, que missão é isso, meus amados, é levantar, enrolar as mangas e seguir em frente. Você pensa que foi fácil para Paulo
indo em embarcação, entrando em naufrágio, né? Passando por peleja, por luta, muitas das vezes passando por essa luta, meu irmão, fazendo a obra do Senhor, né? Essa peleja da nossa pastora Vera, né, é só um pouco do que passou Paulo. Muitas das vezes a gente não quer levar a palavra aqui no vizinho que não tem canoa, não tem dificuldade alguma. A gente coloca dificuldade, conforme ela disse também. Será que vai chover? E olha o solzão pegando. Será que vai chover? Muitas das vezes a gente inventa uma situação para a gente não fazer a vontade do Senhor. Né? A gente faz os convites, eu não falo para você, eu falo os convites que a gente faz aí, mundo afora, para a pessoa vir para a presença de Deus e não quer fazer, pelo menos o mínimo, que é agradecer, né, por estar vivo nessa terra. Né? As pessoas querem sim as bênçãos do Senhor, mas não quer o abençoador. Jesus também deu essa situação, e muitos seguiam Jesus. Ele disse: esse monte de gente aí me segue, não porque quer algo de mim, mas pela barriga. Não querem passar fome, não querem ficar com sede, né? Mas mal eles sabiam que Jesus é o próprio pão da vida, né? A água que jorra diretamente para a vida eterna. E é isso que temos que tentar levar para esse povo, né? Dizer que Jesus é a salvação, Jesus é tudo nessa vida. E sem Jesus ninguém consegue fazer nada, meus amados, né? Mas claro que a minha vontade é uma de trazer pessoas para cá, mas o que prevalece não é minha, mas sim a vontade de Deus. E eu creio que Deus está preparando vida para esse lugar. Eu sei que esse não é o momento certo, mas Deus sabe o momento certo de todas as coisas aqui nesse mundo, porque Ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele vai fazer algo sobrenatural em nossas vidas, meus amados irmãos. Amém? E assim, fazer, meus amados irmãos, a vontade do Senhor, saiba que não é fácil. É fácil abrir um NEF? Pergunto para você, é fácil abrir um NEF? Eu digo que é fácil. É fácil, muito fácil abrir um NEF. Agora, o difícil é consolidar e manter esse NEF. Esse é o mais difícil. Como é que nós vamos conseguir manter esse NEF? Somente, meus amados irmãos, com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, crendo e acreditando, de joelho dobrado, que vai prosseguir em frente. Amém? Conforme a nossa evangelista falou, o NEF Manancial começou com uma família que está ali, né? A família da nossa obreira Márcia. E eu nem imaginava que iria ficar assim. Eu creio que vai crescer muito mais, como vai crescer também mais da nossa pastora, vai crescer também ali no Viver Melhor, o novo NEF, com nossos evangelistas, Carlos Eduardo, com a nossa evangelista Adra, amém? NEF Betânia, e assim muitos outros que vão acontecer também lá pelo Tarumã, assim eu creio, amém? E assim por toda a cidade vai ter um núcleo de evangelismo familiar, amém? E o nome de Deus vai ser glorificado, meu irmão, através das nossas vidas. Não é à toa que praticamente toda Manaus congrega aqui, né? Se a gente for ver, é poucos o que mora aqui, mas eu creio que é tudo pela vontade de Deus, amém? Seja no Estrela de Davi, seja no Monte dos Oliveiras, seja lá no São Jorge, seja no centro, na Compensa, meus amados irmãos. Deus vai fazer algo sobrenatural e divino através das nossas vidas. Mas para isso, meus amados irmãos, a gente necessita da presença de Deus e também fugir do pecado. Até correr, né? Porque, meus amados irmãos, se a gente deixasse levar pelo pecado, a gente depois da alegria do pecado, a gente se entristece, a gente muitas das vezes perde a nossa família, perde ministério e depois de tudo, perde a fé em Cristo. E é tudo isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Impor o pecado saboroso numa bandeja, para lá na frente a gente estar dentro de um caixão. Perdido.
Mas Deus é maravilhoso, conforme diz lá em Eclesiastes 9. Quanto à vida, a esperança. Não importa quantos estão desviados e perdidos, sempre vai ter esperança para eles. Esperança para mim, esperança para você. E a única esperança é o Senhor Jesus. Amém? Não deixemos o pecado nos tirar do foco. Não deixemos, meus amados irmãos, o pecado nos afastar da presença de Deus. Queremos estar assim, claro que Paulo ele teve sua luta, nós também iremos ter a nossa luta, mas aí só iremos vencer essa batalha, meus amados, crendo no Senhor com essa armadura de Deus. Só vamos vencer essa batalha, meus irmãos, se fortalecendo no poder e na graça de Deus, conforme o tema e o capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você quer ver algo sobrenatural de Deus, é busca. É muita busca. Eu quero ser batizado no fogo do Espírito Santo. Jesus, joga sobre mim o teu fogo para tirar todas as mazelas, toda impureza, Senhor. A gente quer buscar, a gente quer receber, mas muitas das vezes a gente não faz por onde. A gente nem ora. Eu nem acordo de madrugada para buscar essa presença de Deus e quero receber o fogo do Espírito Santo. É mais fácil receber um fogo enganoso, um fogo de palha, né? Não se engane, meus amados irmãos, com aquele que fica só rodando. Claro que eu não duvido nada das coisas de Deus, do Espírito Santo, né? Mas muitas das vezes a gente se engana com isso, porque a gente vê muito bababá, isso e aquilo, a pessoa pula e roda e vai e vem, né? E quando chega na casa, está todo desviado, falando palavrão, né? Entrando completamente no pecado, né? E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente faça essa situação que estamos aqui de congregação na nossa vida, né? A gente não vê ser só cristão dia de domingo, a gente vê ser cristão no trabalho, na escola, e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Porque muitas das vezes a gente está trabalhando ali há anos numa empresa, aí quando dá 5 anos de empresa, aí alguém te chama, Pastor Sami, aí o outro fala, esse daí é pastor? Eita, eu vi ele fazendo um monte de coisa errada ali, estava olhando para a mulher do outro, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, né, meus amados irmãos? Não é assim que tem que acontecer. Tem que falar, a pessoa tem que ver assim, bateu o olho, esse aqui é diferente. Tu é crente, é? Não é assim? Eu nem conhecia minha esposa, quando eu estava pensando em paquerar ela, mas eu olhava para ela assim, eu falei assim, é bem crente. Ela tinha jeito assim, ela nem era crente, lá do forrozão ela era. Então é assim, meus amados, quando Deus tem propósito na nossa vida, Deus não disse que Ele conhece desde o ventre da nossa mãe, né? E quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, rapaz, tu me enganou, eu pensei que tu era de um jeito, tu é de outro. Eu começava a falar coisa mundana, né? É festa, é isso, é aquilo, eu falei, meu Deus, como é que a gente se engana? Né? Nós dois, tanto eu como ela, meus amados, a gente não era, né? E eu não sei se foi o apóstolo que falou aqui, foi o pastor Luiz, foi um dos dois, né? Que pessoas que não gostam de crente, não é que eu não gostava de crente, eu não gostava de estar perto dos crentes, quando via crente eu atravessava a rua, né? Interessante que nós fomos ganhos através de um evangelismo, e a gente estava à beira de separação, meus amados irmãos, né? E ali eu vi um pessoal do hip hop dançando, eu falei, olha, hip hop, bora lá. Ela falou, não, eu falei, bora. Aí quando chegamos lá não era hip hop, não era o pessoal evangelizando com dança. Meu Deus, quando eu saí, quando eu ia bater em retirada, eles me seguraram, cercaram assim. Aí, eles podem orar pela sua vida? Eu falei, pode orar. E oraram, tá bom. E terminar de orar, meus amados irmãos, pediram meu celular. Eu falei, não tenho celular no bolso. Não tenho. Ela falou, eu tenho. Ela deu dela. Aí ligaram para ela, mandaram mensagem, evangelizaram através do telefone, fizeram os convites e fomos parar, minha pastora Vera, lá na restauração. E assim a gente começou o nosso ministério no Senhor Jesus. Foi tudo fácil. Fácil.
Foi luta, meus irmãos. Interessante que a gente passou, meus amados irmãos, por diaconato, a gente foi evangelista, mas antes de tudo a gente foi preparado. Interessante que cada grau de situação, né, na nossa vida foi um grau de luta, um grau de peleja. E eu falava para ela, eu não era muito de estar orando, né? Aí ela falava, amor, bora orar. Aí ela orava e eu fingia que ia e não ia. Aí, amor, quando eu for pastor, aí eu vou orar. Quando eu for pastor. Aí ela falou, você não está orando agora, quando for pastor, que não vai ver. Meus amados irmãos, quando eu virei pastor, aí eu não senti mais vontade mesmo de orar. Meus amados irmãos, aí a luta foi travada, porque quando você não ora, você fica vulnerável para as coisas malignas, né? E a gente que está à frente de batalha, à frente de peleja, à frente de obra, a gente precisa estar nessa cobertura e pedindo as coisas de Deus, pedindo essa cobertura espiritual, meus irmãos, sobre nossas vidas, porque não existe a gente fazer a obra de Deus sem um Criador, sem a presença do Espírito Santo, meus amados irmãos, porque quando a gente está vulnerável, fica mais fácil de Satanás nos derrubar, nos tirar ali de onde a gente está e puxar, que nem puxa esse tapete aqui, ó, pupo, e a gente cai muito rápido. E a gente tem que aprender que existe somente uma arma para enfrentar tudo isso. É a oração. A gente precisa entender isso, né? E eu tenho passado por muita luta, meus amados irmãos, assim como cada um de vocês passa por luta, todos nós passamos por luta, mas eu digo para você, meus amados irmãos, Paulo passou por luta. Depois de Jesus, eu acho que Paulo ele passou por uma luta, uma perrenga, né? Mas não deixe que a luta venha te enfraquecer. Que a luta, meus amados irmãos, venha apenas te fortalecer, né? Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas se a gente for ver aqui a situação de cada um tem uma situação diferente, seja na saúde, seja na família, seja nas finanças, que é o que mais está acontecendo. Não deixa que isso venha paralisar você, não deixa que isso venha te enfraquecer. É através dessa luta, sabe que é através da luta, né, que Deus ele se resplandece, mas o que é através da nossa perseverança e a nossa fé em Cristo Jesus. Porque somente assim que a gente vai vencer essas batalhas espirituais. Amém? Então, meus amados irmãos, é o pecado que nos afasta. É o pecado que nos tira da presença de Deus. Mas saiba também que Deus é que nos perdoa através da presença de Jesus e o Espírito Santo. Amém? Então, meus amados irmãos, essa é uma mensagem breve, né? Eu trouxe aqui para nossas vidas, né? Dizer que, concluindo tudo, né? Dizer para a igreja, lá em Eclesiastes diz que não há um justo nessa terra, né? Que esteja sem pecado. Somente um que esteve aqui sem pecado, o único justo foi o Senhor Jesus. Mesmo assim, na cara de lá na cruz. Imagine eu e você. Imagina alguém descobrindo o teu pecado. Será que vão lá orar pela tua vida? Será que vai lá te exortar e dizer que ainda há esperança? Ou será que vai só apontar o dedo? Eu sei o teu pecado. Que nem eu passei lá no Ver Melhor, né? A rua é largona e a outra passou lá do outro lado e a outra daqui. A outra gritou de lá: ei, eu te falo, eu te digo, que eu conheço o teu pecado. Aí é fácil, né? Está condenando, está apontando o dedo para as pessoas, para o pecado das pessoas, e é isso também que entristece o crente, né? Porque em vez de estar ajudando aqui a pastora Luzenilda, lá na casa dela, está orando, né, pela situação que ela está passando, que todos nós passamos, né? A gente está jogando papinho, fofoca, é isso e aquilo, e não é isso que Deus quer. A gente quer que a gente esteja junto em união, como igreja. Porque eu dependo da pastora Terezinha, a pastora Terezinha depende do irmão Adailton, eu dependo da irmã Daniele, e assim um depende do outro.
Lembra que Paulo disse que a unha não faz nada sem o dedo, e o dedo muito menos sem a mão, e a mão muito menos sem um braço. Todos nós, meus amados irmãos, dependemos um do outro, ninguém faz a obra sozinho. A gente precisa da união de nossos irmãos nessa obra, sempre. Seja em construção, seja evangelizando, seja fazendo qualquer coisa para o Senhor Jesus, seja passando um pano, varrendo ou pregando, porque saiba que a obra de Deus não é só estar pregando aqui. A obra de Deus é tudo. É tudo. O Senhor, claro. Não deixe que o pecado venha te afastar do Senhor. Não deixe que o pecado venha acabar com a tua família. Não deixe que o pecado venha te levar ali para o caldeirão do inferno. Pode pregar aqui em pecado? Pode. Pode louvar ali em pecado? Pode. Pode fazer as coisas do Senhor em pecado? Pode. Pode. Por que não pode? Não pode só entrar no céu. Está com lugar garantido no inferno. Né? Deus é maravilhoso. Enquanto estamos vivos, essa esperança em Jesus. Para todo dia ter essa vontade que Davi teve ali de fazer um altar para se humilhar, pedir misericórdia. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu quero me humilhar perante ti, me perdoa. Eu quero... Vem, Deus, sobre mim. A tua presença, é isso que Deus quer. Que a gente peça perdão. E é isso que eu quero que você faça essa noite. Em nome de Jesus. Peça perdão de todos os seus erros. Isso inclui a mim também. Pedir perdão, porque ninguém é super-homem para fazer de peito aberto. Amém? Eu queria que o nosso apóstolo, juntamente com o Ministério de Louvor, eu sei que vocês não treinaram, mas uma vez eu vi o apóstolo cantando esse louvor, que é o Mapa do Tesouro. Amém? A Nayane, eu acho que ela consegue puxar. Amém? Então eu quero que você fique de pé. Não louve, mas faça esse louvor a sua oração. Amém? Que você venha se fortificar no Senhor Jesus. Que você venha buscar mais da presença de Deus sobre a tua vida. Que você venha crer que Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Porque lá em Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não vai faltar nada, meus amados irmãos. Saiba que não vai faltar peleja, não vai faltar luta, não vai faltar batalha, não vai faltar gigante, não vai faltar tempestade, não vai faltar turbulência, como diz lá no barco da nossa pastora Vera, mas saiba que não vai faltar o principal, é a presença de Deus, não vai faltar a provisão do alto, saiba que não vai faltar, no momento mais difícil da tua vida, não vai faltar a provisão de Deus, assim como Davi, assim como Elias, assim como José, assim como Josué, creu nas promessas de Deus, creu no Senhor Deus. Nós também temos que crer nas promessas de Deus em nossas vidas, através da oração, da fé. Vidas serão restituídas, vidas serão restauradas. Amém?